alunos do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Isabela e nós já estamos falando desde a aula anterior sobre metabolismo energético. Você se lembra? A gente tinha até uma convidada muito especial que foi a educadora física Priscila Miranda, né? Falamos um pouquinho sobre respiração celular aeróbica, falamos sobre fermentação, que são processos que a gente usa para fazer energia, né? E nesta aula a gente vai ter um outro foco também em reações do metabolismo energético, mas um foco mais para a fotossíntese. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes da gente começar, vamos saber qual que é a habilidade priorizada nesta aula. A habilidade é analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. E aí eu vou voltar aqui um slide só para a gente relembrar também o nosso cronograma de aulas. Então nós já tivemos 2 aulas sobre fisiologia celular, estamos aqui nessas aulas de metabolismo energético e teremos mais 2 aulas de divisão celular. Tá bom? E agora sim, vamos começar. Você já pensou, você já parou para pensar nessa questão que está norteando aqui a nossa conversa? Então, olha só, como a luz do sol auxilia na construção do tronco, dos ramos e das folhas desta árvore? Desde que a gente se entende por gente, a gente sabe que o sol é fundamental para as plantas, para os seres vivos de uma forma geral, do nosso planeta. Mas qual é exatamente a contribuição, né, dessa nossa estrela central do nosso sistema solar, né, e que auxilia, né, de fato, né, no desenvolvimento dessa vida, né? Então, assim, a questão que vai nortear a minha provocação inicial para você é essa. Por que exatamente o sol é importante para as plantas? Né? Já parou para pensar sobre isso? Aqui a gente tem uma árvore, né? Um exemplo de árvore super exuberante, provavelmente presente numa floresta, né? E a gente vê um monte de tecidos que compõem esse ser que é um ser vivo, né? Ele não anda, ele não fala, mas ele é um ser vivo assim como nós, né? Que funciona de modos diferentes, mas é um ser vivo tanto quanto nós somos seres vivos. Bom, a fotossíntese, né, é o processo que alimenta a biosfera. Aliás, a vida é movida à energia solar, né? Se a gente não tivesse a presença da luz solar, a gente provavelmente não existiria aqui para poder conversar aqui sobre esse assunto. Tá? A gente é muito dependente dessa energia, tanto para a manutenção de uma temperatura agradável para o nosso planeta, né? Quanto para a estimulação do ciclo da água, por exemplo, né? Os ventos, o ciclo da água, isso tudo é movido à energia solar. Tá? E também a energia solar é fundamental para fazer a tal fotossíntese, né? Agora vamos entender um pouco o que significa esta palavra fotossíntese. Vamos lá. Fotos significa luz, tá? Então deixa eu pegar uma caneta legal aqui, vou pegar uma roxa. Foto significa luz, tá? Quando a gente tira uma fotografia, o que a gente está captando é luz, tá? E síntese é relativo à produção. Então, a fotossíntese é a produção através da luz. Produção do quê, hein? Já parou para pensar? O que a planta, né, por exemplo, produz a partir da luz, né? Então, a fotossíntese é o processo e a luz é fundamental para sintetizar alimento, né? Vamos lá. A fotossíntese alimenta, direta ou indiretamente, a maior parte das formas de vida no mundo, tá? É realizada por organismos autótrofos e é dependente de cloroplastos. Eita, o que é autótrofo e o que é cloroplasto, né? Então, organismos autótrofos são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Auto significa próprio. Auto significa próprio e trófos
é relativo a alimento, tá? E o autotrófico produz, então, o seu próprio alimento. E o cloroplasto? Vamos relembrar que o cloroplasto é uma organela citoplasmática. Eita, mas a gente já falou bastante sobre mitocôndrias, me lembro de uma aula, né, legal que a gente teve sobre mitocôndrias, mas que aula que a gente falou de cloroplastos? Você vai puxar essa aula lá do segundo bimestre, quando a gente falou das diferenças existentes entre células animais e células vegetais. A gente falou um pouquinho só de cloroplasto, porque a célula animal não tem cloroplasto, né? Então a gente não carrega essa organela no nosso citoplasma. Por quê? A gente não é capaz de fazer fotossíntese, né? Nós somos organismos heterotróficos, tá? E os organismos que são fotossintéticos, né? Eles sim carregam essa organela, que é fundamental para que esse processo aconteça, tá? E aí eu vou voltar aqui nesse primeiro item, né, para explorar um pouco mais com vocês, porque eu disse aqui que a fotossíntese alimenta direta ou indiretamente a maior parte das formas de vida do mundo. A gente é totalmente dependente da fotossíntese. É fato que a gente não a realiza, mas a gente é dependente, porque quando a gente come, por exemplo, batata, o que tem nessa batata? Tem produto da fotossíntese, que é nutriente que vai nos alimentar. Então, o que a fotossíntese produz? Matéria orgânica que vai ser transferida por toda uma cadeia alimentar, tá bom? Já estou dando um spoiler aqui sobre esse processo. Bom, quem são os organismos capazes de fazer esse processo? Aliás, eu aprendi hoje uma coisa nova, que eu vou compartilhar com vocês, tá? Fotossíntese, né? A Aline que está aqui comigo, oi Aline, a fotossíntese, como é que é, Aline? Assim e assim, né? A árvore e o oxigênio que sai, né? Então, essa fotossíntese é um processo realizado por plantas, cianobactérias e as algas, que podem ser multi ou unicelulares. Aí você me pergunta, mas professora, alga não é planta? Não é não, né? A alga é pertencente ao reino protista, tá bom? Alga não é planta. O que eles têm em comum é a capacidade fotossintética. Por isso que a gente confunde muito esses dois organismos. Mas alga, anota aí no canto do seu caderno, não é planta não, tá bom? Aqui a gente tem exemplos, né, de organismos que fazem parte desse grupo das algas, tá? Aliás, as duas primeiras fotos fazem parte do grupo das algas. Então, essa daqui e essa daqui, tá? Então, a gente tem aqui, nessa imagem mais à esquerda, uma alga multicelular. Na imagem do centro, uma alga unicelular, chamada euglena. E nessa terceira imagem, a gente vê microscopia, obviamente, né? Porque são seres unicelulares, as cianobactérias, tá? Cianobactérias são semelhantes às bactérias comuns, mas elas são capazes, né, de fazer a fotossíntese, elas são fotossintéticas e as bactérias comuns não têm essa capacidade, tá bom? Continuando aqui, vamos falar um pouco sobre os cloroplastos e a estrutura dessas organelas citoplasmáticas. Se você puxar a nossa aula anterior, você vai se lembrar que eu mostrei a estrutura de uma mitocôndria, que é uma organela membranosa, né, que tem uma membrana externa, uma membrana interna e uma matriz mitocondrial. O cloroplasto também é uma organela membranosa, tá? Então, a gente vê aqui membrana interna. Então, a membrana interna, tá? A membrana externa e o espaço entre essas membranas. Agora, no interior do cloroplasto, a gente tem estruturas diferentes do que a gente vê nas mitocôndrias. Então, vocês estão observando essas moedinhas, né? Essas moedinhas aqui, a gente chama de tilacoide, tá? O conjunto dessas moedinhas, a gente chama de grânum,
tudo bem? Então, uns nomezinhos aí só para a gente poder entender sobre essa estrutura do cloroplasto, né? E existe um pigmento no tilacoide, né? Na membrana do tilacoide do cloroplasto, que é a clorofila, né? E a clorofila é fundamental no processo de fotossíntese. Eu vou falar um pouco mais sobre essa clorofila daqui a pouco. Bom, vamos entender antes disso sobre a visão geral da fotossíntese. Como que é esse processo biológico, como que é esse processo bioquímico, né? Como que essa reação química acontece. Então, a gente tem aqui um esquema de um cloroplasto, tá? A gente observa aqui as duas membranas, e essas duas membranas delimitam um espaço interno chamado estroma, tá? Esse espaço interno, ele está em volta dos tilacoides que eu mostrei no slide anterior, mas os tilacoides a gente também consegue ver aqui nesse esquema, tá? Então, essas moedinhas aqui, coloridas de verde, justamente são os tilacoides. Olha, são duas as principais etapas da fotossíntese, tá? Existe uma fase da fotossíntese que compreendem reações luminosas, a gente chama de fase clara da fotossíntese, tá? Essas reações luminosas que são dependentes da luz solar, né? Então, é exatamente nessa fase, olha aqui, a luz solar chegando, né? Essa energia é absorvida pela clorofila, que é o pigmento verde. A água é utilizada nesta primeira etapa e ocorre a quebra dessa molécula, a fotólise da água. Se vocês relembrarem lá da química, né, a gente tem aqui uma representação esquemática da molécula de água e as ligações covalentes entre os átomos que formam essa molécula. A fotólise da água consiste no rompimento dessas ligações, tá? Aliás, de uma dessas ligações. E quando esse rompimento acontece, olha o produto que é gerado. É o produto gás oxigênio. Por isso aquele símbolo, né, que a gente usa. Então, a fotossíntese, né? Então, a árvore e o oxigênio que sai, né? Então, essa fotossíntese indica, né, a produção desse gás que é tão fundamental para os organismos que fazem a respiração aeróbica, tá? Bem, quando essa reação luminosa ou esse conjunto de reações dependentes de luz acontecem, são gerados produtos que são o ATP e o NADPH, que vão alimentar uma outra etapa que acontece no estroma, que é chamado de ciclo de Calvin, tá? É no ciclo de Calvin que o açúcar, que é a glicose, que é produto da reação de fotossíntese, é gerado. E nessa etapa que que os organismos autótrofos utilizam, consomem o CO2. Então, vocês perceberam quais são os elementos consumidos e o que é produzido na fotossíntese? Tudo que entra nesse processo é consumido, né? Então, a água, o CO2. E o que é produzido na fotossíntese? O gás oxigênio e o açúcar, que é a glicose e que vai contribuir com o crescimento dos vegetais, das algas e das cianobactérias, com a nutrição desses organismos e também através da cadeia alimentar, com a nutrição dos organismos que são heterotróficos e que não são capazes, portanto, de produzir o seu próprio alimento, tá bom? Olha, ainda sobre a fotossíntese, é super importante a gente identificar algumas curiosidades, né? Então, por exemplo, por que a folha de uma planta é verde? Já parou para pensar?
né? Nós estamos falando aqui que existem reações luminosas, que são dependentes da clorofila, e a clorofila é um pigmento verde. Mas por que que é verde? Por que que não é azul? Por que que não é roxo? Por que que não é rosa? Já parou para pensar nisso? Isso tem a ver um pouco com a física, tá? E eu vou mostrar num próximo slide para vocês. Antes disso, só para poder sistematizar aqui para vocês e deixar bem representadinho, aqui a gente tem a equação química da reação da fotossíntese. E já, para poder contribuir com vocês, ela já vem bem balanceadinha. Então, olha só, o CO2 e a água são reagentes desse processo. Então, são 6 moléculas de carbono, ou mols de carbono, como desejar, e 6 moléculas ou mols de água, como desejar também. São os reagentes desse processo. E aqui a gente tem os produtos, né? A glicose, C6H12O6 e o gás oxigênio, que também é um produto deste processo de fotossíntese, tá? E agora sim, eu vou lá responder aquela questão curiosa, né? Qual que é ou melhor, o que que explica a cor verde das plantas? Por que que a gente enxerga essa cor, né? A luz solar é energia eletromagnética, tá? E essa energia eletromagnética, ela é dividida em vários comprimentos de onda, tá? E a faixa de luz visível varia aqui entre 380 e 750 nanômetros, como a gente pode observar aqui nesse esquema, e é a faixa de luz que a gente enxerga, tá? Abaixo disso e acima disso, a gente tem o infravermelho e o ultravioleta, tá? Bom, a faixa de luz visível, que é a faixa verde, ela é refletida pelos cloroplastos. Então, a clorofila presente nos tilacoides consegue absorver todas as faixas de luz visível, com exceção da luz verde, né, que é refletida. E quando essa luz alcança os nossos olhos, ocorre a sensibilização de células do sistema nervoso e aí a gente enxerga a cor verde. Tá? Então, a gente tem aqui uma pequena pílula interdisciplinar lá com a física, né? Que estuda bastante sobre essas ondas eletromagnéticas, tá? Bom, e para a gente poder fechar a nossa análise aqui sobre esses processos do metabolismo energético e conectando com a nossa aula anterior, na qual a gente falou sobre respiração celular aeróbica, vem para cá que eu tenho um esquema aqui. Olha só, então a gente tem nesse esquema, né, um cloroplasto. O cloroplasto, tá? Dentro do qual ocorre a fotossíntese realizada pelos organismos autótrofos, né? Para a fotossíntese acontecer, é necessário água e CO2. A água geralmente vem lá da raiz e o CO2 é captado diretamente da atmosfera, tá? Essa água e CO2 vão ser conduzidos pela planta até as folhas, né, que normalmente são os órgãos fotossintéticos, e haverá a produção das moléculas orgânicas, né, a glicose, o açúcar e também de gás oxigênio. E aí percebam, a glicose e o gás oxigênio é aproveitado pelas mitocôndrias, né? Então, a gente tem aqui uma conexão entre esses dois processos. Então, a respiração celular aeróbica é totalmente dependente da fotossíntese. Uma coisa acontece acoplada, vamos dizer assim, à outra, porque os produtos de uma reação são os reagentes da outra reação. Então, por isso nós somos muito dependentes dos organismos autotróficos. Não só porque eles nos fornecem matéria orgânica para a gente poder extrair energia e construir ATP, mas também porque eles nos fornecem o gás oxigênio, que é fundamental para que todo esse processo aconteça, tá? Então, a gente vê aqui, né, nessa respiração celular, a produção desse ATP e, no fim das contas, a gente tem uma conversão de energia luminosa em energia química, né? E que no final
vai retornar, né, para o ambiente na forma de energia térmica também, né? O calor que a gente produz justamente é proveniente desse processo que acontece nas nossas células, tá? Só para poder deixar bem claro, as plantas também fazem respiração celular aeróbica, tá? Quando elas estão em fase de crescimento, elas tendem a fazer mais fotossíntese do que a respiração celular aeróbica, por isso elas têm uma alta taxa de captação de carbono da atmosfera, mas plantas maduras, florestas maduras, há aí uma compensação, tá? Então o que ela produz em termos de matéria orgânica e gás oxigênio, ela também consome, tá? Então vale a pena essa observação aí. Bom, e é sobre isso, a gente aprendeu nesta aula de hoje que o sol é fundamental para a vida na Terra, ele fornece energia para as plantas, né, algas e cianobactérias fazerem fotossíntese, e a fotossíntese é um processo biológico que ajuda, né, na produção de matéria orgânica. Aqui estão as nossas referências, eu agradeço muito a sua atenção, eu espero te ver de novo, tá bom? Tchau, tchau, até mais!